pequena vila de casas brancas e azuis no meio das montanhas, onde vivem apenas 3 pessoas e que parece uma cidade cenográfica. Cercada por vários rios e belas cachoeiras, o Parque do Biribiri e a Vila do Biribiri são verdadeiros refúgios para quem busca sossego e natureza. O Parque do Biribiri e a Vila do Biribiri são um dos destinos mais procurados pelos turistas que visitam Diamantina, pois fica a apenas 12 quilômetros da cidade e você pode passar um dia em meio a paisagens incríveis, conhecer as belezas do parque, comer uma boa comidinha mineira e tomar um bom banho de cachoeira. Mas como ela continua assim tão bem preservada e qual a história desse lugar, nós vamos te contar nesse vídeo. Vem comigo conhecer esse lugar que é considerado a joia do Espinhaço e patrimônio cultural da humanidade. Localizado na Serra do Espinhaço, o Parque do Biribiri está a apenas 20 minutos do centro de Diamantina e o acesso é feito por estrada de terra. As estradas que levam até o parque estão em boas condições. Já dentro do parque, o acesso até algumas cachoeiras tem trechos um pouco mais difíceis e por isso preferimos não arriscar em ir com o nosso carro baixo. E com certeza foi nossa melhor escolha, pois contratamos o serviço da Biribiri Tour, que tem transporte incluído, e ganhamos de presente o guia Marquinhos, que é muito querido, atencioso, nos explicou tudo sobre os locais que visitamos e fez toda a diferença ter a companhia dele no passeio. Queremos deixar aqui o nosso agradecimento e nossa indicação. Esse tour guiado pelo Biribiri com o transporte incluído custa a partir de R$ 70 por pessoa, dependendo do número de pessoas e o tipo de transporte utilizado no dia do seu passeio. Então anote o telefone que está na tela e peça um orçamento. Já tire todas as dúvidas para agendar o seu passeio. Nós visitamos o parque num dia nublado, friozinho e que estava ameaçando chover. Ainda bem que a chuva não veio, mas se com o tempo nublado já estava bonito assim, imagine com sol e calor para poder entrar nas águas e aproveitar ainda mais esse passeio. Da entrada do parque até a Cachoeira da Sentinela, que foi a nossa primeira parada, são 7 quilômetros de distância e depois mais 5 quilômetros até a Cachoeira dos Cristais. Gente, sem dúvida, um dos lugares mais lindos que eu já visitei na vida. Vocês não têm noção, olha onde eu estou, ó. Aqui embaixo é a Cachoeira da Sentinela, aqui no Parque Estadual do Biribiri. E é uma paisagem assim que não tem como explicar, é muito mais bonito do que eu já tinha visto antes no YouTube, na TV. O lugar, quanto mais você anda, parece que mais bonito ele se torna. E olha que a gente tá só no começo do passeio. Caraca. É muito mais bonito pessoalmente do que eu já tinha visto. Olha a cor dessa água. É impressionante, né? A Cachoeira da Sentinela é formada por várias piscinas naturais de águas esverdeadas e cristalinas, que impressionam pela sua beleza. Lembrando que visitamos o parque num período de seca na região e o fluxo de água costuma ser maior em outras épocas do ano. No parque não há estrutura com lanchonetes e restaurantes, então leve sua água e um lanche. A entrada no parque é gratuita e a visitação ocorre diariamente, inclusive nos feriados, das 8 às 17 horas. As principais atrações do parque são a Cachoeira da Sentinela, a Cachoeira dos Cristais e as pinturas rupestres.
perfeito, tem uma paca, tem um tio. Tá né? vendo, Davi? Tem a cabeça de um veado, né? Já estimaram o tempo, sei não. De 3 a 11 mil anos, outros falam de 5 a 11, tá? Legal. E sempre no lugar de abrigo, se vocês subirem lá, vocês vão ver que ali é um lugar que eles têm uma boa visibilidade do parque, né? O Parque do Biribiri é uma unidade de conservação mantida pelo Instituto Estadual de Florestas e está na porção central da Serra do Espinhaço, região que foi reconhecida como Reserva da Biosfera pela Unesco. O parque tem quase 17 mil hectares e abriga uma grande riqueza de espécies da flora e da fauna, muitas delas consideradas ameaçadas de extinção e raras, como lobo-guará, sussuarana, veado, sempre-vivas, orquídeas, bromélias, canelas de ema, entre outras. Tudo isso faz do Biribiri um dos parques mais visitados de Minas Gerais. Cerca de 70 mil pessoas por ano visitam e se encantam com as belezas da região, sendo que 40% desse número são naturais de Diamantina, o que demonstra a importância desse parque para a cidade de Diamantina. I'm trying to let go of this heartache. It's been following me around. It wakes me up, it shoots me down. At this point I would rather be numb. I'm sick and tired of emotions. They've never done me any good, just tore me up into bits. I wish I knew how to call it quits. I should know by now how to live without her. I'm in the dark. When I make my way I stumble and I fall. I'm a blind man without his cane. I'm the ocean without the waves. The radio's playing songs telling me that Aqui, ó, você tem uma hidromassagem natural e quem prefere ficar mais sossegado numa banheirinha, tem um poço aqui, ó. Uma piscininha natural. Gente, esse lugar é um paraíso. Se estiver gostando do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, hypar ou deixar um comentário nele. Qualquer interação sua faz o YouTube entender que estão gostando do nosso conteúdo e indica ele para mais pessoas, o que ajuda muito o nosso canal a crescer. Se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado quando saírem os vídeos novos. Se quiser ajuda para montar o seu roteiro, basta se tornar membro do canal e ter acesso direto comigo pelo WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. Se quiser apenas apoiar o canal e nos ajudar a continuar viajando, você pode fazer uma doação de qualquer valor através do ícone de coração chamado Valeu, que fica logo abaixo do vídeo. don't say how it bothers me. I guess I'll have to try anyway. Try to let her go. I've always liked to be a stranger. Keep my distance from the crowd. Thought that way I wouldn't get hurt. But when I met her it became a blur. She took my principles and Moradores da região contam que a Cachoeira dos Cristais teve as suas rochas cortadas com talhadeiras pelos antigos proprietários à procura de diamantes, e realmente, vendo a cachoeira desse ângulo, o caminho parece ter sido aberto para dar passagem à água, e forma esse cenário lindo, desaguando num poço ótimo para banho e muito procurado pelos moradores de Diamantina. upside down. I had never felt that way, but what's to say? Sometimes good things end, but I didn't think that it would be this hard for a heart to mend. 'Cause I should know by now how to live without. Finalizando o nosso passeio pelas cachoeiras, saímos rumo à histórica Vila do Biribiri, que fica dentro da extensão do parque, e você também verá belas paisagens no caminho até chegar lá. I'm the ocean without the waves. The radio's playing songs telling me that I should try to move on. They don't say how and it bothers me. I guess I'll have to.
Na área do Parque do Biribiri está localizado um patrimônio histórico, a Vila do Biribiri, que foi sede de uma das primeiras comunidades fabris e têxteis do estado, criada pelo bispo Dom João Antônio dos Santos. A igreja e as casas que serviam de residência para os operários da fábrica se encontram conservadas, sendo a vila um importante conjunto arquitetônico tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. A entrada na vila é cobrada apenas nos finais de semana e custa R$10 para ajudar na manutenção das casas. O conjunto arquitetônico da vila possui cerca de 34 casas e a Igreja Sagrado Coração de Jesus, localizada na praça central da vila, é um dos destaques do conjunto, que serviu de cenário para o filme Chica da Silva. Durante o funcionamento da fábrica, era o sino dessa igreja que dava o toque de acordar e de recolher aos funcionários. Como foi tombada como patrimônio histórico e artístico de Minas Gerais, não é permitido alterar a fachada e as cores das casas. E nós chegamos na Vila do Biribiri, um dos lugares mais bonitos que eu já tive a oportunidade de conhecer, tanto a Vila do Biribiri quanto o Parque do Biribiri. Aqui onde eu estou funcionava antigamente uma fábrica têxtil e essa vila surgiu para abrigar os funcionários que trabalhavam na fábrica. Já chegaram a ter 1.200 pessoas aqui. Hoje apenas 3 pessoas moram aqui, né, cuidam aqui da vila. Tem 2 restaurantes aqui, tá? Para quem quiser vir fazer a visitação, aproveitar para almoçar por aqui, que é o que a gente vai fazer. Tem uma cafeteria também. E a paisagem aqui, gente, é simplesmente incrível. A vila é cercada por essa serra aqui atrás de mim, ó. E futuramente eles estão agora reformando a parte onde era alojamento, refeitório, e vão ter flats aqui para quem quiser alugar, né, e vir aqui passar o final de semana nesse lugar aqui paradisíaco. Inclusive o Marquinhos, que é o condutor aqui do parque, né, que está acompanhando a gente hoje, ele tem um flat aqui, tá? Ele vai ter, se vocês quiserem falar diretamente com ele aí para alugar o flat dele, tá? Por enquanto está em obras ainda, mas quem sabe quando você estiver vendo esse vídeo aí, o flat já esteja pronto. A antiga fábrica também vai ser transformada em museu, vai ser aberta para visitação, e a igreja aqui da vila também já está toda restaurada e pronta para abrir para o público. Pessoal, estamos na Vila do Biribiri. Eu quero apresentar para vocês o Marquinhos, que foi o nosso condutor hoje lá pelo Parque do Biribiri. E aqui na vila também, ele conhece tudo da história aqui do lugar e ele tem uma agência aqui chamada Biribiri Tour, onde ele realiza vários passeios na região. E eu vou deixar ele falar um pouquinho mais para vocês sobre os passeios que ele conduz e sobre a história aqui da vila e do parque. Pois é, Fernanda, a Biribiri Tour, né, é uma firma que hoje a gente trabalha só com mais passeios, né, ao redor de Diamantina. Nosso passeio principal é o Parque do Biribiri, né, a Vila Biribiri, onde estamos aqui. E faço outros passeios também, como a Estrada Real, né, que é São Gonçalo, Milho Verde e Cerro. Cerro é uma cidade histórica também, com um centro histórico muito bonito. Gruta do Salitre, né, uma gruta próxima de Diamantina, aproximadamente 8 a 10 quilômetros de Diamantina. E eu faço hoje também a vinícola, né, a Quinta do Campo Alegre, onde a gente faz as visitações, e nós temos também a Rota Artesanal, que é a Fazenda do Queijo, Fazendas Braunas, né? Depois nós passamos na vinícola, a Quinta do Campo Alegre, e chegamos até a cervejaria Relíquias, né? Tudo isso aí com a parceria da Biribiri Tour, né? Agora, o Parque Biribiri é um parque estadual, né? É um parque relativamente novo, de 1998, né, o parque está completando 26 anos. O intuito desse parque é a preservação das sempre-vivas, das bromélias, das orquídeas, né? É uma fauna rica, né? O lobo-guará, veado, tatu, paca, mocó, tiu, né? Cobra, aranha, né? O que tem nas pinturas rupestres, né? E o parque, é um parque que tem 16.998 hectares, né? Dentro deles várias cachoeiras, mas as principais cachoeiras que a gente faz o passeio é a Cachoeira da Sentinela e a Cachoeira dos Cristais, né? Geralmente 4, 5 horas de passeio, né? Sempre saindo de Diamantina e retornamos depois do almoço na Vila Biribiri. O nosso lado direito do parque, né, a gente adentrando no parque, nosso lado direito vai até a Serra dos Espinhaços, que nasce em Ouro Preto e vai até a Chapada Diamantina na Bahia,
E do nosso lado esquerdo vai ter o Ribeirão das Pedras, conhecido como Biribiri, que é a divisa do parque, né? Do rio para lá é privado, do rio para cá é parque, tá? Nosso passeio geralmente é de carro, né? A firma tem carro e tem micro-ônibus, né? Depende do número de passageiros, né? Eu atendo um cliente, eu atendo 5, 10, 15, 20, às vezes grupos maiores, né? A gente consegue trazer também. Estamos sempre aqui para atender bem o cliente. A vila foi fundada em 1876 pelo primeiro bispo de Diamantina, Dom João Antônio Santos, visando dar emprego para as mulheres da região, com toda a estrutura que elas pudessem precisar, como escola, médico e mercearia. A fábrica seria sua ocupação principal e a vila abrigaria tudo o que elas precisassem para que não fosse preciso sair dali. As mulheres faziam a parte de tecelagem e os tecidos eram enviados para uma estamparia em outra cidade. A fábrica funcionou por um século e foi um dos principais polos têxteis de Minas Gerais, chegando a ter 1.200 funcionários. Pois é, Fernanda, a história da Vila Biribiri era um bispo de família rica que tinha em Diamantina na época, Dom João Antônio Santos. Ele iniciou essa fábrica aqui por causa da quantidade de água que tinha aqui, né? Queria fazer uma fábrica aqui movida à força motriz, né? E ele trouxe esse maquinário de Massachusetts até o Porto do Rio, do Porto do Rio até Juiz de Fora de trem, né? De Juiz de Fora até Conceição do Mato Dentro, pelo Rio de jangada, e de lá para cá no carro de boi, né? Demorou alguns anos para esse maquinário chegar aqui. Iniciou essa fábrica com 60 mulheres mais humildes do Vale do Jequitinhonha, né? Dando oportunidade para essas mulheres. E depois que ele iniciou essa fábrica, ele fez um refeitório, fez um dormitório, fez uma igreja, que a família real portuguesa doou o relógio da igreja para eles. No momento de folga, as mulheres fundiram o sino da igreja, que está aqui até hoje, né, por lado de fora da igreja, né, e ele foi fazendo uma vila, né, fez as casas para os funcionários mais graduados, para as famílias, e fez armazém, 2 armazéns, né, fez um salão de beleza, um salão de festa e uma escola. Quer dizer, ele fazia o dinheiro girar dentro da própria vila, né? Então, isso aqui funcionou, né? A vila tinha, no ápice dela, ela chegou a ter 1.200 funcionários, mas ela trabalhava com 600 funcionários com frequência. A vila hoje é tombada, né? Isso aqui funcionou até 1973, né? De 73 para cá, isso aqui ficou um pouco abandonado, né? E de alguns anos para cá, a família Mascarenhas resolveu a vender, pôs preço em cada casa, cada um veio e comprou a sua casa aqui, né? Teve a felicidade de comprar a sua casa, e hoje virou uma associação, né? Então a vila hoje é uma associação, finais de semanas, feriados, paga R$10 para entrar, para manutenção da vila, né? Agora mesmo a igreja está toda restaurada, a fábrica vai virar um museu em 2026, né? Que vai ser um atrativo a mais aqui na vila, né? Para os turistas, né? Então, Biribiri, no Tupi-Guarani, significa buraco fundo. A gente chega na vila, a gente desce bem para chegar até a vila, né? Então, a vila está ao redor de serra, né? Bem no fundo, né? Toda pintada de azul e branca, que era a cor da fábrica, é tombada, não pode mudar. Então, essa é a história da Vila Biribiri. A vila hoje tem 2 restaurantes, né? Tem um café, onde que eram os armazéns, né? Hoje são restaurantes, e a vila tem uma pousada também, né? E o refeitório, o dormitório, ele vai ser um hotel, vai virar um hotel, né? Para inauguração daqui a 24 meses, mais ou menos, né? Um hotel são 37 flats, né? Que vai ter mais essa opção na Vila Biribiri, tá? Com o encerramento das operações na fábrica têxtil na década de 70, os operários foram embora à procura de emprego e naquele momento apenas 12 pessoas permaneceram no local para fazer serviços de manutenção. Hoje restam apenas 3 moradores e a dona Sãozinha e o seu marido estão entre eles. Em 1992, eles resolveram abrir um restaurante para atender os turistas que vinham visitar o local. E posso garantir que a comida da Dona Sãozinha é espetacular. Não deixem de almoçar no bar e restaurante do Adilson e provar o tempero dela. Hoje nós pedimos um prato feito. Olha
que lindeza de comidinha caseira, ó. E isso porque eu pedi para eles colocarem menos comida. Esse é o prato reduzido já, gente. Então ele é muito bem servido. E nos finais de semana eles têm comida mineira aqui feita no fogão a lenha. Aqui no bar e restaurante do Adilson você pode encontrar várias cachaças artesanais, vinhos, queijos e produtos produzidos aqui na região. E esse foi o nosso restaurante escolhido para o almoço e não podíamos ter feito escolha melhor. E olha esse petisco que tem aqui no bar do Adilson, que é um bolinho de bacalhau e a cachaça de rapadura. Gente, eles têm vários tipos de cachaça artesanal que é produzida aqui mesmo. E olha, recomendo que vocês provem. Gente, eu tô sendo muito maltratada aqui nesse biribiri. Dá uma olhada aqui. Trouxeram uma porção pra gente aqui, bolinho de bacalhau e a cachaça que é feita aqui. Pensa numa cachaça maravilhosa. Meu marido tá até tirando sarro de mim, porque onde eu vou, o pessoal me oferece cachaça, né? Que eu devo ter cara de cachaceiro, segundo ele. Mas é que eu sei apreciar, né? E essa daqui, ó, muito boa. E o bolinho de bacalhau, inclusive, o Daniel, geralmente, ele não come bacalhau, porque ele acha que tem um cheiro muito forte, sabor muito forte. E esses aqui, não. Se você também é uma pessoa que não curte muito bacalhau, mesmo assim, olha, prove, esse aqui é totalmente diferente de todos os outros que eu já comi. Uma delícia esse bolinho. Olha, tô aqui na vida dura, acho que vou ficar aqui mesmo pelo biribiri. Pessoal, essa é a Dona Sãozinha, ela vai dar um dedinho de prosa aqui com a gente. Dona Sãozinha é nascida e criada aqui no Biribiri e eu tava curiosa, que é justamente o que eu quero perguntar para ela, de como era a vila aqui antigamente, né? Como funcionava. Que a senhora, desde pequenininha, desde criança, se criou por aqui? Desde criança. Trabalhou, chegou a trabalhar na fábrica? Eu não, minha mãe não, trabalhou. Sua mãe só que trabalhou. E aqui tinha toda uma estrutura, né? Era tipo uma mini cidade, né? Tinha salão de festa, tudo? Tem o clube. Tem a igreja, lá na frente tinha um matadouro, que era onde que vinha a carne para quem trabalhava aqui. E tinha escola, dentista, médico. Não precisava sair daqui, né? Era uma mini vila. Loja, ali era o armazém. Gente, deve ser um sossego morar aqui, né? Devia ser muito bom. Eu sou suspeita a falar, mas eu amo. Eu vi que na época da fábrica, quem tinha família, né? Quem já era casado ganhava uma casa aqui, né? E quem não tinha, as moças solteiras tinham um alojamento, né? Tinha essa organização aqui. Lá na frente, onde é a pousada hoje, era dos rapazes, as casinhas eram dos casados e ali naquele que nós chamamos de convento, é que as moças ficavam. E me contaram que a senhora que toca o órgão ali da igreja? Agora ele tá meio estragado. Olha, mas a senhora é talentosa, então. E hoje a Dona Sãozinha é que mantém o restaurante aqui do Biribiri. A gente almoçou hoje a comidinha dela aqui, caseirinha, muito boa. Final de semana é fogão a lenha, né? A senhora que cozinha aqui, recebe muito turista, Dona Sãozinha. Bastante. Agora vai receber mais ainda, se Deus quiser. Pois é. O pessoal vir aqui comer a comida da Dona Sãozinha. Eu espero que venha e que goste. Ah, com certeza. Eu está aprovadíssimo. Então tá bom. Aqui chegou a ter 1.200 pessoas? 1.200 pessoas. Teve uma época que teve. E a fábrica fechou em 73. Mas ficou bastante tempo em funcionamento aqui? Ficou mais de 80 anos. Nossa, tudo isso. Mais de 80. Nossa. E aí era 3 turnos, né? Era de 6 às 2, de 2 às 10, de 10 às 6 da manhã. Então não parava, e por isso que era muita gente. Aí tinha a parte das construções, a parte da usina, que a luz era fornecida, era aqui mesmo, era daqui mesmo. Não tinha energia elétrica no caso, né? Os postes não vinham da cidade, era tudo gerado aqui. Tudo gerado aqui, daqui mandava para Diamantina, para a fábrica de tecido, para Diamantina. Como chamava a indústria?
Lembra? Tem uma de Belo Horizonte que chama Lili, tem outra em São Roberto que chama São Roberto, e a de Diamantina é Estampari. A daqui chamava Estamparia? É. Estamparia. Antonina Duarte. Antonina Duarte. Mas isso aqui foi muito bom. Eu Aqui imagino. eu ganhei meus meninos, aqui eles batizou, aqui eles casou, aqui eu tenho meus netos. Tudo, a senhora estudou aqui, se criou aqui. Tudo era aqui. A gente tinha um sítiozinho aqui embaixo, fazia doce, fazia requeijão, fazia toda coisa que a gente tinha lá, a gente trazia para eles aqui. Gente, é um sonho, porque aqui é um pedacinho de paraíso. Eu acho que talvez vocês que já estão acostumados assim, com isso aqui não tem tanta noção, a visão que a gente tem, né? A gente que vem de fora e encontra isso daqui é surreal. Isso aqui é muito difícil de encontrar, viu? E olha, parabéns por vocês que cuidam desse lugar aqui com tanto carinho. Isso aqui precisa ser preservado e precisa ser conhecido, viu, gente? Mas eu amo esse lugar aqui. Eu acabei de chegar e já amo também. Imagina a senhora que viveu a vida aqui toda. É muito tranquilo, graças a Deus. Até hoje está tranquilíssimo. E tudo que eu vivi foi aqui. Minha vida inteira foi aqui. Às vezes a gente sai, mas fica doido para voltar. Doido para voltar, né? É um privilégio. A senhora é uma privilegiada. Muito obrigada. Eu acho também. Muito obrigada, dona Sãozinha, por esse dedinho de prosa. Com certeza, obrigada. Nada. Com o fechamento da fábrica, a vila foi vendida como uma propriedade e se tornou uma associação em 2010, onde as pessoas investiram dinheiro para a reconstrução dessas casas, que já recebeu o nome de Vila Fantasma. E assim a vila foi sendo reestruturada. E em 2019, a Juliana Ribeiro, que é filha do nosso condutor, o Marquinhos da Biribiri Tour, entrou com um projeto para desenvolver o turismo responsável e acessível aqui na vila. Hoje, o local conta com 2 restaurantes, uma cafeteria e uma pousada. As casas, na sua maioria, são de moradores de Diamantina, que vêm para cá nos finais de semana, feriados e férias, e se tornaram casas de veraneio. E antes de finalizar o nosso vídeo sobre o Biribiri, deixa eu te mostrar um pouquinho de outra cidade próxima de Diamantina que merece sua visita e que você também pode fazer o passeio com o Marquinhos da Biribiri Tour. A cidade de Cerro é uma das joias da Estrada Real e fica a apenas 90 quilômetros de Diamantina. O seu principal cartão postal é a escadaria da Igreja Santa Rita e a bela praça cercada por muitos casarios históricos. No século XVIII, Cerro era chamada de Vila do Príncipe do Cerro Frio e foi uma das primeiras cidades mineiras a ser tombada como patrimônio histórico nacional. Além da bela escadaria de Santa Rita, a Praça João Pinheiro se destaca na paisagem e rende belas fotos. Cercada por vários casarões históricos, 2 igrejas e muitas lojas de artesanato, antigamente a praça possuía 2 coretos e era conhecida como Largo da Cavalhada. A fundação da cidade se deve a uma ex-escrava chamada Jacinta da Siqueira, que enriqueceu graças ao garimpo. Foi ela que descobriu o ouro no cerro e a cidade atraiu muitos aventureiros e mineradores. Quando o ouro acabou, a cidade ficou esquecida, o que ajudou a preservar a arquitetura colonial do centro histórico, e a cidade mantém até hoje o charme das vilas do século XVIII. E olha nós aqui outra vez, nos pés da escadaria da Igreja de Santa Rita, aqui em Cerro. Sim, Cerro, que foi até hoje o vídeo mais visto aqui do nosso canal. Quem ainda não assistiu, gente, vou deixar o link para vocês assistirem aqui, para conhecerem a história do Cerro, né? Que é uma cidade que eu tenho muito carinho por ela, foi praticamente onde tudo começou aqui no canal, um dos nossos primeiros vídeos, e foi o vídeo que mais repercutiu. E a gente estava passando para ir para Diamantina, né? Não podíamos deixar de parar aqui para matar 2 grandes saudades aqui, né? O queijo do Cedro, que a loja, né, se chama Queijo do Cedro, mas vende queijo do Cerro. E o Café da Praça, que é uma cafeteria super charmosa que fica aqui nos pés da escadaria e que tem um prato aqui chamado cumbuca de queijo, que é simplesmente maravilhoso, sem contar a quantidade aí de cafés que eles têm, pão de queijo recheado, vários tipos de salgados, cervejas artesanais. É uma paradinha obrigatória para quem vem aqui em Cerro, hein? Não deixem de conhecer esse lugar super charmoso e não deixem de passar no Café da Praça também, que vocês não vão se arrepender.
igreja de Nossa Senhora do Carmo é de 1781 e foi construída pela Irmandade do Carmo, toda em madeira e barro. Não é permitido fotografar nem filmar o seu interior. Essa igreja era frequentada apenas pela elite branca. A sua fachada original tinha 3 portas, mas após uma restauração, 2 delas foram retiradas. Bem em frente à praça está o prédio da Prefeitura do Cerro. Contam que ele foi construído para hospedar Dom Pedro II, numa visita que ele faria na cidade, mas que acabou sendo cancelada. E assim nos despedimos desse lugar encantador e vamos te levar para conhecer outra cidade bem próxima de Diamantina que guarda histórias e lugares surpreendentes. Continua aqui comigo, se inscreve no canal, até o próximo vídeo e a próxima viagem.